A situação para o ministro Alexandre de Moraes, que já estava difícil, acaba de ficar desesperadora. O presidente Lula, na sua tentativa genial de ajudar, fez uma ligação para Donald Trump, que, pelo visto, só serviu para piorar tudo. O resultado? O governo americano não apenas ignorou o apelo de Lula, como dobrou a aposta. Agora, o conselheiro sênior do presidente Trump veio a público com todas as letras, pedir a prisão de Alexandre de Moraes. A ajuda do amigo, pelo jeito, foi o empurrão que faltava para o abismo. Bora direto ao que interessa, porque a gente precisa analisar a sequência de eventos que transformou uma crise diplomática em, possivelmente, um caso de polícia internacional. E o mais irônico de tudo é que o estopim para essa escalada final pode ter sido justamente a pessoa que mais queria apagar o incêndio, o presidente Lula. Para a gente entender o tamanho da atrapalhada, a gente tem que voltar um pouquinho. O clima entre Brasil e Estados Unidos já estava péssimo. Sanções, vistos cancelados, críticas pesadas. E o governo Lula, em pânico, resolveu que era hora de agir. Eles comemoraram aos quatro ventos a tal da ligação telefônica entre Lula e Trump, tentando vender para a imprensa a imagem de uma reaproximação, de um diálogo amistoso. A gente já conversou aqui que aquela nota oficial do Planalto parecia mais uma peça de ficção, escondendo as cobranças que o Lula levou e exaltando uma suposta boa química. Mas o que eles não contavam é que a resposta americana não viria na forma de uma nova nota diplomática. A resposta veio na forma de um nocaute, de um fato incontestável que desmoralizou completamente o pilar central de toda a perseguição que a gente vê no Brasil. E essa resposta foi a nota oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a CBP, sobre o caso do Felipe Martins. A gente precisa lembrar que o Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, estava preso há 6 meses. E a principal prova usada pelo ministro Moraes para manter ele na cadeia era um suposto registro de que ele teria viajado para os Estados Unidos com a comitiva do ex-presidente. A defesa sempre negou, mas a palavra do ministro, baseada nesse suposto documento americano, era a que valia. Pois bem, o governo americano foi lá e implodiu essa narrativa. A nota da CBP, publicada no site oficial deles, é curta e devastadora. Ela diz que, após uma revisão completa, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. E continua dizendo que reconhece que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do Felipe. E o golpe final? Eles afirmam que condenam veementemente o uso dessa entrada falsa para prender qualquer pessoa. Pensem comigo no que aconteceu aqui. O governo americano não só desmentiu o ministro Moraes, como basicamente acusou ele de usar um documento falso para manter um homem preso por 6 meses. E ainda disseram que estão investigando como essa informação falsa foi parar no sistema deles. É uma humilhação de proporções globais. É o tapete sendo puxado de debaixo dos pés do ministro, ao vivo, para o mundo inteiro ver. E é aqui que a ajuda do Lula se revela um desastre. A ligação dele, ao invés de acalmar os ânimos, só parece ter confirmado para os americanos que o governo brasileiro estava desesperado e que a pressão estava funcionando. Então, o que eles fizeram? Dobraram a aposta. Lançaram essa bomba factual da alfândega, que por si só já seria o suficiente para anular todo o processo e gerar uma crise sem precedentes. Mas eles não pararam por aí. Enquanto Brasília ainda tentava entender o tamanho do estrago da nota da alfândega, veio o segundo golpe. E esse veio direto do coração do poder em Washington. O conselheiro sênior de Donald Trump, o homem que fala em nome dele, Jason Miller, foi para as redes sociais. E ele não foi para comemorar o desmentido, ele foi para pedir a consequência. Ele disse com todas as letras que o lugar do ministro Alexandre de Moraes é na prisão. E continuou: não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. Ele não está mais falando de sanção, ele não está mais falando de crítica, ele está falando de prisão. E por quê? Porque a nota da alfândega, ao confirmar que o documento era falso, abriu uma porta que talvez nem o próprio Moraes soubesse que existia. A porta de um crime federal americano. Especialistas em direito internacional apontam que usar um documento fraudulento do sistema migratório americano, mesmo que fora dos Estados Unidos, pode ser considerado um crime federal lá, um crime com penas que podem ir de 4 a 10 anos de prisão. E um crime que, claro, permite um pedido de prisão internacional via Interpol. Agora vocês entendem a escalada? O Lula liga para tentar apagar o incêndio. Como resposta, os americanos jogam um balde de gasolina, expondo a farsa do documento. E com a farsa exposta, o que antes era uma perseguição política aqui dentro, agora pode ser visto como um crime federal lá fora. E com a tipificação do crime, vem o pedido de prisão. O que o Jason Miller fez foi verbalizar a consequência lógica de tudo isso. Ele conectou os pontos. A nota da alfândega foi a prova do crime e o pedido de prisão é a sentença. O jogo virou de uma forma que acho que nem o mais otimista de nós poderia imaginar. O caçador, que por tanto tempo se sentiu o dono do Brasil de repente, virou a caça. E a caçada agora é internacional.
A gente vê o desespero do ministro Moraes em outras frentes. A gente viu a justiça da Itália negando a extradição do Tagliaferro. A gente viu ele mesmo tendo que voltar atrás na decisão de afastar os advogados do Felipe Martins. O cerco está se fechando por todos os lados. O que era um império de poder absoluto está se transformando em um castelo de cartas balançando ao vento. E a tentativa do Lula de ser o grande salvador, o estadista que resolveria a crise, se revelou um fracasso monumental. Ele não só não conseguiu ajudar o seu aliado, como parece ter piorado e muito a situação dele. A ajuda do amigo foi o empurrão que faltava para o abismo. E agora, o ministro Moraes não tem que se preocupar apenas com a pressão interna, com o Congresso, com a opinião pública. Ele tem que se preocupar com a possibilidade real de se tornar um alvo do FBI, da Interpol, da Justiça Americana. O que me parece é que estamos testemunhando o começo do fim. O começo do fim de uma era de autoritarismo, de desrespeito à Constituição, de poder sem limites. A verdade que por tanto tempo foi sufocada aqui está vindo à tona lá fora e com uma força que parece ser imparável. A camiseta que o Felipe Martins usou ao sair da prisão, com a famosa frase da série Breaking Bad, I am the one who knocks, eu sou aquele que bate na porta, parecia uma provocação. Mas agora ela parece uma profecia. A batida na porta que o ministro Moraes tanto teme pode não vir mais da Polícia Federal Brasileira, mas sim de agentes federais de outro país. Essa história toda é um verdadeiro roteiro de filme e o final parece estar cada vez mais próximo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a ajuda do Lula foi um desastre que só piorou a situação do Moraes? Você acredita que a ameaça de um pedido de prisão vindo dos Estados Unidos é real e pode mudar tudo? Deixa seu comentário aqui embaixo. Bora conversar sobre essa reviravolta. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que está em jogo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o jogo virou de vez. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, a hora é agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada capítulo dessa história. Um grande abraço.